No dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante. Para muitos, esse foi o evento mais importante da história da Igreja depois do dia de Pentecostes. Mas o que de fato foi a Reforma Protestante? Fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai sair dele sabendo dos principais acontecimentos deste movimento. Olá, graça e paz, meu nome é Paulo Vitor Santana, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Por aqui eu falo sobre assuntos relacionados à Bíblia, à teologia e à vida cristã. Se um desses assuntos te interessa, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão os próximos vídeos que serão liberados aqui, tá bom? Mas, sem enrolação, vamos para o assunto. Em nosso resumo sobre a Reforma Protestante, precisamos em primeiro lugar falar sobre os pré-reformadores e os motivos que os levaram a lutar pela reforma da igreja. A história menciona 3 pré-reformadores que foram usados por Deus para iniciar as tentativas de reforma na igreja. O primeiro deles foi John Wycliffe, que viveu de 1300 a 1384. Ele é considerado um reformador inglês que denunciava o mundanismo dos papas, a decadência espiritual da igreja e enfatizava a liberdade dos justos. John Wycliffe defendia que todos os cristãos deveriam ter acesso à palavra de Deus, e não somente os clérigos. Ele também defendia que todos, independentemente de sua posição eclesiástica, eram iguais perante Deus. O segundo dos pré-reformadores foi John Hus, que viveu de 1369 a 1415. Os ensinamentos de Wycliffe chegou até a Boêmia, onde o reformador tcheco John Hus foi fortemente influenciado pelos seus ensinamentos. John Hus defendia que Cristo e não o Papa eram cabeça da igreja, e por causa de suas crenças e de seus ensinamentos, ele foi excomungado e condenado à morte. Alguns historiadores dizem que enquanto Hus estava para ser queimado vivo, ele disse o seguinte: podem matar o ganso. Hus significa ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Os historiadores acreditam que ele profeticamente estaria falando sobre Lutero, o homem que Deus levantaria 100 anos depois para desencadear a Reforma Protestante. O terceiro dos reformadores foi Girolamo Savonarola, ou Jerônimo Savonarola, que viveu de 1452 a 1498. Savonarola foi um padre dominicano e um pregador em Florença, na Itália. Ele denunciava duramente a corrupção desenfreada da igreja e por isso ele foi excomungado e queimado em praça pública por ordem do Papa. Finalmente chegamos à figura central da Reforma Protestante, que foi Martinho Lutero, que viveu de 1483 até 1546. Lutero tinha intenção de ser advogado, até que um dia ele passou por uma grande tempestade e um raio caiu ao seu lado e o lançou ao chão. Então, aterrorizado por toda aquela tempestade, Lutero clamou a padroeira dos mineradores, Santa Ana. Ele disse o seguinte: Santa Ana, salva-me. Se me salvares, me tornarei monge. Contra a vontade de seus pais, Lutero cumpriu seu voto 2 semanas depois. Ele entrou para o mosteiro agostiniano. Lutero se tornou um monge muito dedicado. Ele mesmo contou isso em suas anotações. Por muitas vezes, fazia jejuns longos em forma de sacrifício. Dormia no inverno congelante sem cobertor, mutilava o seu corpo, pagando penitências pelos seus pecados. Lutero tinha uma profunda consciência da sua pecaminosidade diante de Deus. Ele não entendia muito bem o termo justiça de Deus e por muitas vezes achava que Deus era mau. Apesar de ser aconselhado a amar a Deus, uma vez ele chegou a dizer: eu não o amo, eu odeio a Deus. Tudo isso mudou quando Lutero começou a estudar a Escritura e nela encontrou um texto que mudaria sua vida para sempre. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Lutero passou a ver com clareza que o homem é salvo somente pela fé no mérito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o homem só pode ser salvo ao olhar para a cruz de Cristo e depositar fé no seu Senhor. Foi dessa forma que ele chegou à sua famosa doutrina da justificação pela fé, que conflitava com a igreja romana, que acreditava na salvação pelas obras. O descontentamento de Lutero com a igreja intensificou ainda mais quando o Papa Leão X enviou um homem chamado João Tetzel para a Alemanha para vender indulgências
a fim de arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. A indulgência era um documento onde o Papa, por uma certa quantia, é claro, declarava o perdão dos pecados de um certo indivíduo até mesmo depois de sua morte. O lema de João Tetzel, enviado pelo Papa, era o seguinte: assim que uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Para Lutero, isso era um erro teológico terrível e foi isso que o levou a elaborar suas 95 teses para debate teológico. E em 31 de outubro de 1517, segundo o costume da época, Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Isso gerou um grande problema para Lutero. Ele foi obrigado a se retratar, mas não se retratou, o que levou ao Papa Leão X a considerá-lo um herege e o expulsar da comunhão da igreja. O problema de Lutero agora não era só com a igreja romana e com o Papa Leão X. Agora ele tinha arrumado um grande problema com Carlos V, o imperador, e ele teve que comparecer diante de uma dieta ou uma assembleia chamada Assembleia de Worms, ou Wallens, deve ser isso mesmo. Desculpa a pronúncia. Então Lutero compareceu diante dessa assembleia e quando ele chegou lá, essa foi a resposta de Lutero diante daqueles que pediram para que ele se retratasse pelos seus escritos. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não retirarei coisa nenhuma, porque ir contra a própria consciência não é honesto nem seguro. Aqui estou e não posso agir de outra forma. Deus me ajude. Amém. Além de herege e excomungado da comunhão da igreja, Lutero passou a ser agora um fora da lei. Mas ele foi salvo da prisão e da morte pelo príncipe da Saxônia, o duque Frederico o Sábio, que lhe ofereceu um lugar para que Lutero escrevesse as suas obras, e neste lugar foi que ele traduziu a Bíblia para a sua língua alemã. É preciso deixar claro um ponto muito importante. Lutero não queria romper com a igreja romana. Ele não queria fazer uma divisão na igreja, de forma alguma. O que ele queria era uma reforma, era uma purificação na igreja. Ele queria que a igreja daquela época voltasse a ser como a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja que vivia de acordo com a palavra de Deus. As crenças que Lutero defendia eram bíblicas, mas era contrário à igreja romana. Por exemplo, Lutero defendia que a justificação é pela fé, ou seja, nós somos salvos pela fé. A igreja ensinava que a salvação era pelas obras, justificação pelas obras. A igreja ensinava que o Papa, os concílios, era a autoridade máxima da igreja. Já Lutero entendia que a Bíblia era a autoridade máxima, a única regra de fé e prática da conduta cristã. Lutero também cria no sacerdócio de todos os santos, ou seja, que não havia uma classe especial de cristãos, mas que todos eram sacerdotes diante de Deus e poderiam oferecer os seus sacrifícios espirituais. Essas crenças fizeram com que a igreja romana excomungasse Lutero e o declarasse um herege. Em resumo, as ideias defendidas por Lutero formaram aquilo que nós chamamos hoje de luteranismo, que é representado pela igreja luterana. A reforma não se limitou somente à Alemanha, mas foi um movimento que se espalhou por toda a Europa. Em Zurique, na Suíça, o grande nome da reforma foi Ulrico Zwinglio. Ele viveu de 1484 a 1531 e se tornou sacerdote do povo e da igreja. Diferente de Lutero, ele não lançou a reforma afixando as teses na porta da igreja, mas pregando sermões bíblicos no púlpito. Zwinglio seguiu a Bíblia com mais rigor ainda do que Lutero. Ele rejeitava absolutamente tudo que a Bíblia não prescrevia. Foi por essa razão que a reforma em Zurique tinha a tendência de remover alguns símbolos tradicionais da igreja romana, como por exemplo as velas, as estátuas, as músicas e as imagens. Junto com a reforma em Zurique, na Suíça, surgiram um grupo de pessoas chamados de anabatistas, que significa rebatizadores. Inicialmente, eles estiveram juntos com Zwinglio na reforma, mas seguindo os passos do próprio reformador, eles começaram a ler, a estudar as escrituras e perceberam algumas diferenças da igreja dos apóstolos, ou seja, da igreja primitiva, para a igreja da época. Basicamente, duas questões diferenciavam os anabatistas dos demais protestantes. A primeira delas era o batismo. Eles acreditavam no batismo como uma confissão pública de fé. Logo, esse batismo não podia ser por aspersão, ou seja, o pedobatismo, que era feito em crianças naquela época e era algo comum na igreja. Eles acreditavam que esse batismo deveria ser feito por imersão, numa fase onde a pessoa estivesse apta a confessar Jesus publicamente. A segunda questão é a relação entre igreja e Estado.
Os anabatistas defendiam que a igreja deveria ser totalmente independente do Estado. Eles deveriam ser livres das amarras do Estado, como era no tempo da igreja primitiva. Essa diferença doutrinária gerou um concílio na cidade de Zurique, na Suíça, onde o grupo de Zwingli, o reformador, saiu vencedor e o grupo dos anabatistas saíram perdedores. Desta forma, foi decretado que todos aqueles que não batizassem as suas crianças seriam banidos e até mesmo mortos, e todos aqueles que também fossem batizados por imersão em sua fase da adolescência, juventude ou adulta, seriam também banidos ou mortos. Estima-se que durante os tempos da Reforma, cerca de 4 a 5 mil anabatistas foram mortos por fogo, ou seja, queimados nas estacas, por água, ou seja, afogados, ou por espada. Em outro lugar da Suíça, isto é, em Genebra, a reforma estava prestes a tomar rumos que marcariam a história para sempre. Um jovem acadêmico chamado João Calvino, que viveu de 1509 a 1564, saiu de sua cidade em direção a uma cidade protestante chamada Estrasburgo para viver uma vida tranquila de estudos e devoção a Deus. Mas, por conta da guerra entre Espanha e França, a cidade estava fechada. Então ele se viu obrigado a passar a noite em Genebra, uma cidade que estava em completa desordem. Em Genebra, um reformador estava pregando há 4 anos. O nome dele era Guilherme Farel. Quando Calvino chegou à cidade para passar a noite, Farel lhe fez um convite: fique aqui comigo para que você possa me ajudar nessa grande obra. Mas Calvino logo o rejeitou, alegando o seu desejo de se dedicar aos estudos. Por isso, Farel lhe respondeu o seguinte: você está apenas seguindo seus próprios desejos. Se não nos ajudar nesta obra do Senhor, ele o castigará por preferir seus interesses ao dele. Aterrorizado por tal fala, Calvino resolveu ficar e ajudar na obra reformadora em Genebra. Lutero era um camponês, monge e professor universitário. Já Calvino era um advogado e estudioso. Se a doutrina principal de Lutero era a justificação pela fé, a doutrina principal de Calvino era a soberania de Deus. A mais importante contribuição de Calvino para a Reforma Protestante foi a publicação do seu livro, As Institutas da Religião Cristã. Essa obra foi a exposição mais clara, mais lógica da doutrina protestante da época. Foi a primeira teologia sistemática a ser publicada. Isso conferiu a Calvino um grande sucesso. Através da influência de João Calvino, a cidade de Genebra se tornou o lar, se tornou o berço daquilo que nós chamamos hoje de fé reformada ou fé calvinista, que inclui as igrejas presbiterianas, as igrejas congregacionais e muitas igrejas batistas reformadas. Vamos falar agora sobre a reforma na Inglaterra, ou a reforma anglicana. Se a reforma luterana começou numa célula monástica e a reforma calvinista começou na mesa de um acadêmico, a reforma inglesa, ou a reforma anglicana, começou através de assuntos políticos, assuntos de Estado, principalmente a sucessão ao trono. O rei Henrique VIII precisava de um sucessor para o trono. O problema era que a sua esposa, Catarina de Aragão, não podia lhe dar mais filhos. Por quê? Ela já havia lhe dado 5 filhos. 4 morreram e sobrou apenas um. Mas essa era uma moça, uma mulher, que não podia assumir o trono. Dessa forma, Henrique tentou a anulação do seu casamento para que ele pudesse se casar de novo e gerar um filho que pudesse ser o seu sucessor no trono. O problema é que a Igreja Católica, na pessoa do Papa, a Igreja Romana, negou o pedido de Henrique por conta de assuntos políticos. Qual seria a solução de Henrique para esse problema? Ele se casou de novo secretamente com uma mulher chamada Ana Bolena e a sua corte anulou o seu antigo casamento. Quando o Papa ficou sabendo disso, ele puniu Henrique com a sua excomunhão. Ao saber disso, Henrique abriu a sua própria igreja, a Igreja Anglicana, que é a Igreja da Inglaterra. Dessa forma, surgiu a Reforma Anglicana. Inicialmente, a Igreja da Inglaterra, ou a Igreja Anglicana, misturava os dogmas da Igreja Católica e do protestantismo. Dessa forma, surgiu aquilo que nós conhecemos hoje como a religião principal, a religião oficial da Inglaterra, que é o anglicanismo. Nós falamos então sobre a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista e a Reforma Anglicana. Mas o que aconteceu com a Igreja Romana? O que a Igreja Católica fez em relação a isso? É aí que nós entramos na
Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Apesar de não agir imediatamente a tudo aquilo que estava acontecendo, ou seja, a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, a Reforma Anglicana, a Igreja Católica não ficou parada em relação a isso. Ela reagiu a esse movimento posteriormente através da Contra-Reforma, ou como alguns preferem, a Reforma Católica. Pelo menos 3 fatores importantes podem ser ressaltados da Contra-Reforma ou da Reforma Católica. Em primeiro lugar, nós temos o surgimento da Companhia de Jesus, ou os jesuítas, uma ordem de missionários fundados por Inácio Loyola, que foram os responsáveis por espalhar a fé católica em uma grande missão mundial pelo mundo, inclusive no Brasil. Em segundo lugar, nós temos uma resposta do catolicismo aos protestantes, aqueles acadêmicos que escreveram várias obras a respeito da Reforma Protestante. Os católicos responderam eles através de obras em língua local e a Igreja Católica investiu muito na formação dos sacerdotes. O terceiro fator importante foi o Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, onde tudo que a Reforma Protestante defendia foi completamente rejeitado com veemência e todos os protestantes foram declarados hereges. Foi também neste concílio que a Igreja Católica reconheceu os livros apócrifos como livros canônicos, ou seja, inspirados por Deus, assim como os demais livros da Bíblia. Quando chegamos ao final do século XVI, o cristianismo estava dividido em 4 grupos religiosos principais. Em primeiro lugar, nós temos os católicos. Em segundo lugar, nós temos os anglicanos. Em terceiro lugar, nós temos os reformados ou calvinistas. E por fim, nós temos os luteranos. Eu concluo esse vídeo dizendo que nós podemos ver a ação soberana de Deus na história. Os reformadores eram homens imperfeitos, falhos como eu e você, que Deus utilizou para um grande propósito. Se olharmos para a vida de Lutero, por exemplo, veremos que ele, em seus escritos, se mostrava um antissemita. Zwinglio consentiu na morte de vários anabatistas. Calvino permitiu que um homem que negou a Santíssima Trindade fosse queimado vivo. Enfim, com todos esses defeitos, Deus utilizou esses homens para que a igreja passasse por uma purificação, por uma reforma. E essa é a nossa história. Essa é a história da Reforma Protestante. E aí, o que você achou desse resumo do que foi a Reforma Protestante? Eu espero de verdade que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, se você gostou do conteúdo que foi abordado aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, não deixe de curtir, de comentar. A sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Eu agradeço muito pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.